Eu pergunto aqui ao senhor, Major Nicolau Terceiro, o senhor como militar, tá certo? O senhor como homem que tem a função de proteger, né? Na sua visão, o cidadão de bem, armado, ele é uma ajuda ou ele é um problema para a corporação Polícia Militar, tá certo? Levando em consideração que a gente também tem que ter muito cuidado com a palavra cidadão de bem, né? Por quê? Porque eu sou um cidadão de bem, até o momento que eu cometa um delito grave. Quando a gente comete um delito grave, juridicamente falando, já começa a se questionar a palavra cidadão de bem, né? Mas o senhor, como militar, como o senhor vê isso? O senhor vê o cidadão de bem armado uma ajuda ou uma ameaça dentro desses números que nós mostramos? Eu começo respondendo as suas indagações pelo final. A gente pode definir o que é cidadão de bem. Cidadão de bem é aquele camarada, não simples, é aquele camarada que cometeu um erro, seja ele um erro, como se diz, cometeu um crime. A gente pode dizer que o cidadão de bem é aquele que não utiliza o crime como meio de vida, porque praticar o crime, tem aqui os médicos, né, eles vão dizer que qualquer um de nós está passivo a praticar um crime. Não é da nossa natureza, não é da nossa vontade. A gente tem um embasamento, tem um embasamento jurídico, tem um embasamento cultural, tem a questão familiar e tem a questão de Deus. A gente não pode esquecer nenhum dessas situações. Mas, diante dessas possibilidades, existe a situação do cidadão comum praticar um crime, seja de maneira dolosa ou culposa. E aqui, eu lembrando o doutor Léo Abreu, nós estamos diante de duas situações, que são as mortes violentas. O trânsito é quem mais mata. A gente vê que o trânsito é quem mais mata. Em segundo lugar, vem as mortes violentas como é que se diz? Com o uso de arma de fogo. Então, a gente tem essas duas vertentes. Isso. Então, voltando, o que você me pergunta, se o cidadão de bem é uma ajuda ou é vamos dizer, é uma ameaça? Eu acredito que o cidadão de bem nunca vai ser uma ameaça à polícia. Ele vai ser sempre uma ajuda à polícia. E se ele está disposto a colaborar a partir do momento que, se ele cometeu um crime e não quer viver da criminalidade, que a gente tem que aprender no Brasil, separar essas situações. Que é aquele camarada que comete um crime e aquele camarada que vive do crime. Acorda, vai cometer o crime, volta, e espera anoitecer para cometer o crime, vive do crime. Então, o Brasil tem que entender que essas pessoas têm que ser punidas, e punidas com severidade. Então, o cidadão de bem, a partir do momento que ele se prepare para ter uma arma, e volta aqui a analogia sempre é boa, né? Eu volto a fazer a analogia do veículo, como você já colocou bem, explicou. Se ele, uma vez, o cidadão decidiu ter arma dentro de casa, doutor Pablo sabe, doutor Léo, nem todo mundo está disposto a ter uma arma em casa, não é verdade? Às vezes, ele vai procurar arma porque ele não se sente protegido, porque não tem polícia, porque o Estado é distante, que o que aconteceu nas circos vizinhas, na redondeza, está acontecendo muito crime, e leva o cidadão de bem a se armar. Porque, ora, eu pergunto, será que é necessário o cidadão se armar quando ele tem um Estado que lhe protege? E a gente sabe que o cidadão só vai procurar na iniciativa privada o que o poder público não lhe oferece. Então, se ele vê uma deficiência na educação, ele vai para a iniciativa privada, procura um colégio, uma escola privada. Na saúde também. Ele vê a dificuldade do Estado de prover saúde, aí ele procura um médico particular, ele procura as clínicas, ele procura os planos de saúde, e aí a gente chega na segurança, que é o pilar. Saúde, educação e segurança. Então, segurança não é uma coisa fácil de se fazer, não é vamos dizer, eu digo que não é 2 mais 2, não são 4 na segurança, porque nós trabalhamos com gente,
nós trabalhamos com pessoas, e aí o que acontece? O cidadão de bem, quando vê a ausência do Estado, ele diz a solução é eu me defender, né? E aí doutor Léo falou que a arma, a finalidade da arma, não é ser utilizada para ofender, e sim para se defender. A gente tem essa situação. Então, o cidadão de bem, ele, uma vez decidido a ter a arma, ele tem que procurar os meios, até porque hoje é muito simples. A gente compra um simples smartphone, a gente não sabe usar o smartphone, vai lá ler o manual. E uma arma que tira uma vida de uma pessoa? Será que não é interessante, antes disso, a gente fazer um treinamento, depois daquele treinamento, você pegar um certificado, com base nesse certificado, você está apto a adquirir uma arma? Então, o cidadão de bem, seguindo todas essas regras, ele vai ser uma ajuda. Até porque, vamos dizer, ele não vai fazer daquela arma, ele não vai fazer um instrumento vamos dizer, um instrumento de trabalho, e sim um instrumento que, se ele precisar, porque muitas vezes ele tem que imaginar quando ele vai usar, até porque o bandido, ele se utiliza mais da questão da surpresa. E será que nessa hora a gente está preparado a se defender?